Fátima é uma cidade do nordeste da Bahia, localizada a 320 quilômetros da capital, Salvador, e a 160 quilômetros da capital do estado vizinho, Sergipe, Aracaju. A família Ávila, né, descendentes de Garcia Dávila, né, ela detinha toda essa área aqui, né, essa área territorial. Era um grande feudo, né? E toda essa área aqui vai ser, de uma forma ou de outra, vai ser influenciada por essa família, né? Primeiro a introdução da criação de gado, a fundação das primeiras fazendas, né? Só que a família Ávila, ela vai ser substituída, sobretudo a partir de 1830, né, por uma outra linhagem familiar muito importante, que é a família Dantas, a linhagem do Barão de Jeremoabo. O avô do Barão de Jeremoabo, o João Dantas dos Reis, ele era procurador da família Ávila, também conhecida como a Casa da Torre, né? É um empreendimento da família, né? A Casa da Torre. E ele vai, aos poucos, adquirindo terras aqui nessa área, comprando dos seus patrões, né? A partir de 1830, você vai notar, pelos registros de terras, registros eclesiásticos de terras, você vai notar que os Dantas vão aumentando o seu patrimônio aos poucos aqui nessa área. O avô do barão, João Dantas, começa, o pai do barão dá prosseguimento a isso e, obviamente, o Cícero Dantas Martins, o barão de Jeremoabo, ele vai ampliar muito mais essa área, né? Tanto é que, quando ele falece em 1903, em seu inventário, você vai perceber que ele tinha mais de 60 fazendas aqui nessa área. E fazenda era um conceito também diferente do que nós temos hoje. Essas fazendas eram propriedades rurais, cujo tamanho variava muito, né? Nós temos notícias, por exemplo, de fazendas aqui na região do Sítio da Conceição, com 44 mil tarefas de terra, né? Mas também poderia ser uma propriedade bem menor, né? Você vai ver, por exemplo, a Fazenda Boa Vista, cuja sede existia onde hoje é a Praça Ângelo Lagoa. Não era uma propriedade muito grande, né? A Marinha Preta também nunca foi uma propriedade muito grande, né? Mas eram propriedades rurais voltadas à cultura do gado, né? E a uma pequena lavoura de subsistência, sobretudo lavoura do milho, do feijão e um produto também que hoje não está mais no nosso itinerário agrícola, que era o algodão, né? Então, a partir de 1930, como eu disse, a família Dantas, ela vai substituir os Ávilas aqui no sertão. E essa influência também vai ser importante, marcante para a gente. Por exemplo, o barão morre em 1903, né? E todas essas terras daqui da região são herdadas por um dos seus filhos, né? Como ele tinha muitas propriedades, né? Esse espólio foi enorme, obviamente. Então, quem herdou essas áreas daqui foi o seu filho João da Costa Pinto Dantas, que foi deputado, foi senador, né? Um político muito importante. Os filhos do João da Costa Pinto Dantas, ou seja, os netos do Barão de Jeremoabo, é quem vão desmembrar essas grandes propriedades que existiam aqui na família ainda, né? Sobretudo o Arthur da Costa Pinto Dantas, a Ana Adelaide e a Carmen da Costa Pinto Dantas, todos netos do Barão. São esses indivíduos da família Dantas que vão fazer a venda, o desmembramento desses terrenos, né? E são adquiridos por fatimenses. Alguns fatimenses importantes que a gente pode citar, que adquiriram essas terras ainda da família Dantas, são o Joaquim Borges, o Camilo Bento, né? E outros proprietários rurais que adquirem esse território e, de certa forma, vão desmembrando a grande propriedade rural, o grande latifúndio da família Dantas. Para você ter uma ideia, o Barão de Jeremoabo foi o maior latifundiário do norte do seu tempo, né? Dada a imensa quantidade de terras que tinha, e, de certa forma, a cidade de Fátima ela vai se formar a partir do desmembramento dessas propriedades.
Quais são os vestígios deixados por povos indígenas antigos que nos permitem afirmar que essa área foi colonizada, foi ocupada por povos indígenas, né? Bom, aqui na região do que hoje é Fátima, mais especificamente no povoado Lagoa Dourada, né, o professor Carlos de Zacarias encontrou, há alguns anos atrás, uma ponta de lança, né, talhada em pedra, perfeitamente talhada em pedra, que inclusive há indícios de que existam outros artefatos desse tipo, né, naquela área. Então esse é um dos artefatos que a gente consegue mapear. Aqui na Laje da Boa Vista também foi encontrado restos de cerâmica que remontam também aos povos indígenas. É bem provável que essa área tenha sido ocupada por povos da etnia Quiriri, né? Os Quiriris hoje eles estão num território reduzido ao que hoje é o município de uma parte do que hoje é o município de Banzaí, né? Nas cidades vizinhas, nós também temos artefatos indígenas encontrados, né? Em Paripiranga, foi encontrada uma urna funerária, né? Durante uma obra pública no que hoje é a sede da cidade de Paripiranga. O mesmo aconteceu em Cicero Dantas, na cidade vizinha de Cicero Dantas também. Na construção do estádio municipal de Cicero Dantas, foi encontrado uma urna funerária, né? Que vem a ser um segundo sepultamento, né? Alguns povos indígenas tinham esse costume, né, de enterrar um ente querido, né? E depois de algum tempo, isso como um ritual, né, retirar os ossos dessa pessoa, depositar num pote de cerâmica e refazer o sepultamento, seria um segundo sepultamento. Isso tudo foi encontrado aqui nessa região. Então, é muito provável que esses povos tenham, esses indivíduos sejam da etnia Quiriri, né, que ocupavam toda essa área, e com o avanço do colonizador, eles foram recuando sertão adentro e hoje se resumem, né, ao território de Banzaí. Os primeiros brancos a chegar, os primeiros não indígenas, né, a chegar nessa área, foram os funcionários da Casa da Torre, né? Eram vaqueiros, mais especificamente, interessados em encontrar novas áreas de pastagem, né? A partir de 1701, principalmente, quando é proibido a criação de gado no litoral, né? O gado dava prejuízos aos grandes senhores de engenho, né? Que eram a elite da época, e uma carta régia de 1701 proibiu a criação de gado naquela área litorânea, né? Aquela área ficou especificamente para a plantação de cana-de-açúcar, né? Então esse foi um passo importante para a conquista do sertão. Nesse momento, a família Ávila, que era quem detinha todas essas terras daqui, ela vai iniciar esse processo de expansão, né? Então, os vaqueiros vão entrando pelo sertão adentro, né? Principalmente utilizando os rios da região. Nessa área nossa aqui, dois corpos d'água importantes são o rio Vaza Barris e o rio Real, né? Que serviam de estradas precárias para os primeiros colonizadores. Com o tempo, fazendas vão sendo formadas aqui na área, inclusive com a utilização de mão de obra escrava, né? Nós temos exemplos de fazendas antigas aqui, algumas inclusive ainda hoje guardam o nome inicial, né? Como por exemplo a Fazenda Paus Pretos, Fazenda Mundo Novo, Fazenda Maria Preta, Fazenda Barriguda, Fazenda São Domingos, né? São todas, hoje são comunidades, né? Mas que se formaram a partir de antigas fazendas de criação de gado. Então, não é por acaso que nós, fatimenses, temos uma identificação com a cultura do gado, né? Porque nós fomos formados a partir da introdução da criação de gado aqui nessa área sertaneja. Junto com o colonizador branco, né, vem também os africanos, né, ou descendentes de africanos, né? Essas pessoas foram escravizados, né, que foram trazidos para aqui, para o sertão, para trabalhar na criação de gado. A escravidão sertaneja, ela tem características muito peculiares também, né?
pelo que a gente vê em inventários antigos, né, em processos crimes também, a existência da senzala, principalmente, era algo raro. Por quê? Porque o escravizado de uma fazenda de criação de gado, primeiro eram poucos indivíduos, né? Você tem poucas notícias de grandes propriedades com grande contingente de escravizados, né? E o trabalho, a própria lida com o gado, dava características também peculiares a essa escravização, né? O escravo, ele era alguém com uma certa liberdade por conta do território, a própria lida com o gado, de ir a um pasto, de conduzir uma boiada, dava uma certa liberdade para esse escravizado, ou seja, ele não vivia como a gente tem, a literatura nos mostra, por exemplo, como o escravizado, o trabalhador do engenho, né, que tinha a figura do capataz, alguém que estava sempre de olho, né? Então é importante a gente perceber que há essa diferenciação. Então os primeiros registros de escravizados aqui nessa área são datados a partir de 1830, né? Obviamente existiram outros escravizados aqui nessa área em um momento anterior, mas essa intensificação a partir do ano de 1830 a gente vai observar pela documentação que a escravidão como um todo ela vai se incorporando mais no sertão até, obviamente, a abolição da escravidão. A sociedade sertaneja ela se forma dentro de certos fatores que são importantes para pontuar, para que a gente consiga entender. Um deles é o distanciamento do litoral, né? Você tem as famosas estradas sertanejas, ou o caminho do boi, como ficou conhecido, os caminhos do boi, como ficou conhecido também, dificultava muito esse acesso, né? Esse intercâmbio entre litoral e sertão. Outro fator importante para a gente entender também é a própria lida com o gado e o clima sertanejo, né? Alguns historiadores importantes, como o Estácio de Lima, por exemplo, ele dizia que o sertão era como uma máquina de moer gente, né? E o produto que saía dessa máquina de moer gente era um indivíduo, um homem, uma mulher, muito mais forte, muito mais resistente e acostumado com a dureza da vida, né? Justamente nesse ambiente diferente, muito diferente do litoral, que vão surgir fenômenos sociais muito importantes, como o cangaço, por exemplo, né? Que era uma forma não de fazer justiça com as próprias mãos, mas uma forma de se levantar contra um Estado ausente, contra uma vida muito dura, e o messianismo, né? Obviamente o exemplo mais eloquente disso é o movimento de Canudos, também algo que brota dentro dessa sociedade sertaneja. Há inclusive um certo preconceito, ainda hoje essas coisas elas perduram por gerações, né? Que o sertão é a terra do homem bruto, é a terra do homem rude, né? E é a terra do cangaceiro, é a terra do beato, do fanatismo religioso, né? E isso são apenas formas de compreender como a sociedade sertaneja é diferente da sociedade litorânea. Eu costumo dizer que mais importante do que as fronteiras estaduais é a divisão entre litoral e sertão. Porque o sertanejo é sertanejo na Paraíba, em Pernambuco. Se você for no litoral, no sertão de Alagoas, você vai notar certas características que definem o sertanejo, né? Uma pergunta que sempre me fazem é: Lampião esteve em Fátima? Eu costumo dar sempre basicamente a mesma resposta, né? Eu acho muito provável que ele tenha pisado no que hoje é o solo fatimense, mas nós não temos elementos para afirmar isso com certeza. Como historiador, o meu apego é com a verdade, então eu não posso dizer que Lampião esteve aqui, porque nós não temos elementos que consigam embasar isso de forma definitiva, né? A principal fonte que nós temos sobre a questão do cangaço em solo fatimense é a história oral, é a oralidade, né? Aquilo que passou de geração em geração. Contudo, é importante que a gente frise que o bando de Lampião era apenas o bando principal do cangaço. Existiam outros bandos
que obviamente se reportavam a Lampião como o chefe supremo, né? Mas existiam os chefes de subgrupos. Eram grupos secundários, né, que eram liderados por um indivíduo. Nessa área nossa aqui, o grupo secundário, o subgrupo mais atuante foi o grupo do pernambucano Ângelo Roque da Costa, o Labareda. Foi esse o mais atuante por toda essa área. Há, inclusive, o próprio Ângelo Roque que faz o relato, que eu considero o relato mais importante sobre cangaço aqui no que hoje é Fátima, né? Ele dá para o livro O Mundo Estranho dos Cangaceiros, do Estácio de Lima, ele conta ele narra toda a sua trajetória dentro do cangaço, né? E nessa entrevista concedida por ele para o Estácio de Lima, ele relata que por volta do ano de 1933, 35, né, o grupo dele trava um combate quando Fátima ainda se chamava Monte Alegre, né? E trava um combate com a volante do tenente Ladislau, ou seja, o tenente Santinho, como era conhecido na época. E desse combate, desse embate, morre um dos cangaceiros liderados por Ângelo Roque, né? E esse cangaceiro tem a cabeça arrancada, levada para Jeremoabo, e o corpo dele é sepultado aqui em Fátima, né? Existem diversos relatos de encontros de cidadão fatimense com cangaceiros, né? No Mundo Novo, o senhor Antônio Cruz teve a sua casa assaltada por cangaceiros. Nesse mesmo dia, o próprio Antônio Cruz é conduzido coercitivamente pelos cangaceiros até a Lagoa da Volta, né? E lá também há uma extorsão do fazendeiro local, né? A narrativa do senhor Antônio Cruz diz que foi Lampião, mas poderia muito bem ser o grupo de Ângelo Roque se passando por Lampião. Então, como eu disse, a gente não tem elementos para afirmar que o próprio Lampião tenha feito esses ataques em Fátima. A escolha de São Francisco de Assis como padroeiro da então Monte Alverne se deu na primeira oportunidade em que o padre Renato Galvão celebrou uma missa na localidade. Conversando com fiéis locais, chegou-se à conclusão de que São Francisco de Assis seria o padroeiro da localidade. Isso se deu em 1945. Esse é o Poço Municipal. Foi escavado inicialmente em 1954, depois de árdua luta do padre Renato Galvão para trazer uma perfuratriz e fazer a perfuração desse poço. Para o padre, a importância do poço foi tal que ele pessoalmente saiu de Cícero Dantas e veio verificar a água que vertia do poço recém-perfurado. Esse poço foi inaugurado em 1960, na festa do padroeiro. Houve grande celebração com presença de autoridades, recepção na casa do então vereador João Maria de Oliveira, e foi o que trouxe segurança hídrica para a então Vila de Fátima, que contava como fonte de água apenas algumas aguadas, como o Sítio e a Nação, que já são fontes bastante antigas, e fontes de água particulares. Fátima foi, por um longo período, o maior povoado do município de Cícero Dantas. A problemática da luta da emancipação, ela vai ter início no longínquo ano de 1953. Nesse período, o deputado estadual João da Costa Pinto Dantas Júnior, ou Dantas Júnior, tentou a emancipação dos municípios de Cícero Dantas, Caxias e São João da Fortaleza.
Essa tentativa de emancipação dessas duas localidades foi fracassada. O processo acabou sendo arquivado, mas esse fracasso inicial despertou no intrépido político João Maria de Oliveira a ideia de emancipação da então Vila de Fátima. A partir desse momento, ele tenta, por algumas vezes, abrir um processo de emancipação que fosse adiante. O primeiro deles, com a ajuda do então deputado Antônio Herculano de Carvalho, também vai fracassar. O processo é aberto e é arquivado por uma questão burocrática. Em 1964, vem o golpe militar, que vai mergulhar o país numa ditadura de 21 anos, e durante esse período, os processos de abertura de municípios, de emancipação de municípios, são cancelados. Até que em 1970, com a ajuda do então deputado José Lourenço de Carvalho, o João Maria tentou mais uma vez a abertura de um processo de emancipação que também não logrou êxito. Até que, em 1985, o processo de emancipação é aberto com a ajuda do deputado paripiranguense Faustino Dias Lima, amigo pessoal de João Maria de Oliveira, e há nesse momento a ideia de abrir um plebiscito, que nada mais foi do que uma consulta popular, para saber se a população local tinha interesse em se emancipar ou se separar de Cícero Dantas. Por incrível que pareça, houve muita resistência de certos setores da sociedade fatimense, porque sabia-se que, uma vez Fátima emancipada, João Maria de Oliveira seria o candidato invariavelmente mais forte a ser o primeiro prefeito do município, porque era a principal liderança local. Enfim, o plebiscito foi adiante e a maioria da população local decidiu pela emancipação. Então, em 15 de novembro de 1986, é realizada a eleição municipal, que consagra João Maria de Oliveira como primeiro prefeito do município, tendo como vice Augusto Borges da Silveira. No dia 1º de abril do ano seguinte, 86, o juiz de Ribeira do Pombal, Valdir Ferreira, abre a sessão inicial da Câmara Municipal de Vereadores e dá posse ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores da primeira legislatura. A partir desse momento, Fátima começa a trilhar sua história como município autônomo.